Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o economista e professor Renato Maluf, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. E Carla Soraya, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos pela participação. E vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Professor, o Brasil tem hoje mais de 14 milhões de desempregados e menos de 8 milhões de pessoas tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Diante dessa realidade, o novo auxílio financeiro de R$ 150 por 3 meses do governo federal é suficiente para garantir que os brasileiros tenham o que comer? Boa noite, Juraci, boa noite aos entrevistadores e ao público que nos assiste. A resposta é absolutamente não. A pesquisa que vamos comentar hoje, ela deixa bastante claro que a dimensão atingida pela condição de precariedade das famílias, particularmente da fome, revela que é fundamental que se retome o auxílio emergencial, pelo menos no patamar que esteve ano passado, R$ 600. R$ 150 você mal compra um botijão de gás, né? Imaginar que uma família vai ser capaz de equacionar os seus problemas, que inclui, além da comida, para muitas delas inclui aluguel, inclui o gás, inclui transporte, isso é um assinte, na verdade, né? Mas parece uma perversão do que política pública, né? Não, então a resposta é absolutamente não é possível. Com certeza, professor. Muito obrigado. E vamos girar. Agora a gente segue para João Pessoa. Quero chamar Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Microfone, Naná, por favor. Professor Renato, o senhor estudou a relação de segurança alimentar e soberania, e também a alimentação como direito humano. Nesse momento que o senhor acompanha a nossa situação no Brasil, qual o momento mais difícil em relação à fome do país? É esse ou já teve algum anterior? Eu arriscaria dizer que, neste momento, nós retornamos aos piores momentos que esse país já viveu no passado. Por que eu digo isso, Dana? Porque nós temos, o nosso relatório mostra isso, nós tivemos um ciclo ascendente de segurança alimentar, fruto de políticas públicas a partir de 2003, que fez com que chegássemos em 2013 com mais de 70% dos domicílios em segurança alimentar. A pesquisa do IBGE de 2017 e 2018 já revelava uma reversão dessa tendência. Já havia baixado para 60% em segurança alimentar. E a nossa pesquisa em dezembro passado, os dados coletados em dezembro passado, que é uma pesquisa comparável, usa a mesma metodologia do IBGE, nós constatamos que 46% apenas dos domicílios estão em segurança alimentar, o que é uma reversão absoluta, muito intensa. Isso mostra que entre 2014 e 2018, portanto, entre 2013 e 2018, portanto, em 5 anos, o país retrocedeu 15 e voltou para 2004. De 2018 para 2020, portanto, por mais de 2 anos, retrocedeu para antes de 2004, com um grau de insegurança alimentar elevado e, principalmente, a expressão mais dura da insegurança alimentar, que são as famílias que convivem com a fome,
que ultrapassou 9% na média nacional, é mais elevada no Nordeste e no Norte, mas é igualmente significativa, também significativa no Sudeste e Sul, e nós temos hoje a dura realidade de pouco mais de 19 milhões de brasileiras e brasileiros que conviveram com a fome no período da pesquisa. Só para te explicar, a pesquisa os dados foram coletados em dezembro, ao longo do mês de dezembro, mas o período de referência era os 3 meses anteriores. Então, 19 milhões de brasileiros e brasileiras no período que vai de outubro a dezembro conviveram com situação de fome de algum ou de um membro ou de mais de um membro da família. Obrigado mais uma vez. E nós seguimos agora para Teresina, capital do Piauí. É a vez de Henrique Douglas, da TV Antares, fazer a pergunta ao economista e professor Renato Maluf. Olá a todos que acompanham o Giro. Professor, eu tenho testemunhado continuamente pais acompanhados de seus filhos nos semáforos pedindo alimento. Inclusive, eu tenho me surpreendido bastante porque o número de pessoas em semáforos pedindo comida aumentou assustadoramente. Nessas mesmas condições, professor, eu diversas vezes testemunhei crianças cedo da manhã consumindo refrigerante e sanduíche fast food, cedo da manhã, na hora daquela alimentação importante do dia. Professor, como isso pode impactar no desenvolvimento dessa geração? E junta-se a isso, professor, uma pesquisa recente que mostra que o brasileiro diminuiu 2 anos a sua expectativa de vida. A junção dessas duas coisas, o que pode causar no desenvolvimento dessa geração? Olha, você deu 2 exemplos que são 2 extremos, né? Mas que você pode juntar no mesmo fenômeno, né? Que é o que se chama de má nutrição, que é a subnutrição pela carência, portanto, aquela fome aguda que mata, e a má alimentação, que são essas vamos chamar assim, não são propriamente soluções, né? Mas esse tipo de alimentação de má qualidade que representa esse sanduíche e o refrigerante que você falou. E eu poderia até dar um exemplo pior, são os biscoitos, né? Biscoito e refrigerante. Qual é a perversão dessa situação? Como disse alguém, comer mal é mais barato. Então, é mais barato comprar uma latinha de refrigerante e um pacote de biscoito do que comprar um prato de comida. Isso o sistema alimentar dominante fez, através dos seus processos e através de subsídios, etc. Então, isso é uma ponta do problema, que tem repercussões em indicadores de obesidade e sobrepeso. Na outra ponta estão aqueles que padecem da fome aberta, a fome aquela dura que mata. E esses estão no sinal de trânsito, que vão comer o que conseguir, com as doações, etc. O Brasil, durante um bom tempo, tinha nas mesmas crianças os 2 sinais. O sinal da desnutrição nos primeiros momentos de vida, que se expressa, como você mencionou, na estatura, no nanismo, isto é, eram crianças mais baixas. E também crianças com sobrepeso, que é a expressão da má alimentação. Houve momentos em que pesquisas mostravam que a desigualdade do Brasil, a situação era tão difícil que você poderia encontrar numa escola crianças expressando as 2 consequências da má nutrição. O nanismo, que é a herança da fome ou da subnutrição da sua infância, do seu início de vida, ou do período de gestação da mãe, e quando passou a poder comer por alguma razão, comeu mal. Lembrando que, inclusive, no passado, a própria alimentação escolar era um instrumento de má alimentação, quando ela era feita, sei lá, servir cachorro-quente para as crianças, sopa quinora, essas coisas, né? O que mudou bastante a partir da reformulação do programa em 2009. Mas você tem razão, e a repercussão no desenvolvimento é absolutamente clara. É uma repercussão do ponto de vista do desenvolvimento da pessoa e também do ponto de vista da sua exposição a doenças próprias, né? Não transmissíveis, mas que têm origem na alimentação.
Obrigado mais uma vez, professor Renato Maluf. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir agora para Recife, onde está Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Professor, a fome é um tema, né, é um dos elementos de um passado que parece que não passa no Brasil, né? E aí eu gostaria de saber do senhor aquela pergunta de $1 milhão, né? Por que em um país tão diverso, em um país tão grande como o nosso, a fome continua sendo um tema urgente? Tal qual falava Paulo Freire sobre a má qualidade da educação enquanto projeto político, a fome seria também um projeto político? Uma xará sua acabou de escrever isso num texto do INESC, a Nathalie Began, uma querida amiga. A fome como projeto, exatamente isso que ela trabalhou. Olha, primeira resposta, a primeira razão, talvez a principal, porque somos uma das sociedades mais desiguais do mundo. Isso não é pouca coisa. Desigualdades sociais de distintos tipos, todas elas com causas bastante verificáveis. Não tem nenhuma fatalidade que justifique esse grau de desigualdade. E é uma sociedade que tão desigual e com uma elite tão mesquinha e autoritária que ela convive com isso. É quase como se você tivesse naturalizado a fome. É quase como se dissesse assim, bom, tem gente com fome, né? E o máximo que uma sociedade com essas características consegue fazer é, para esses grupos, né, para essas elites, são atos de, digamos, de boa vontade, caridade, né? Doação, campanhas, etc. Mas, no fundamental, as razões que explicam a persistência dessa mazela, eu não vou dizer que elas continuem intocadas, porque foram tocadas algumas delas, mas elas seguem estruturantes. Pense você o seguinte, eu estava falando agora, deixa eu responder outra pergunta. Entre 2004 e 2014, nós eliminamos a fome epidêmica no Brasil. Chegamos a patamares internacionais, menos de 5%, poucos por cento, que você vai encontrar em qualquer país, e é mais uma fome endêmica, você vai localizar em alguns grupos, moradores em situação de rua, algumas populações de periferia, alguns povos indígenas, né? Alguns grupos. Então, não é que ela não existe, mas ela é mais circunscrita, né? Muito bem. Em 5 anos, nós estamos voltando a 15 anos atrás. Eu pergunto a você, como é que foi tão fácil desmontar assim uma conquista daquela? Você se lembra quando foi dito que o Brasil saiu do mapa da fome? Então, todos nós celebramos, né? E era para celebrar. Agora, como dizem os jovens, né, vamos combinar. É uma vergonha. Não é algo que você tem que comemorar, você tem que se envergonhar de um país que tem as características desse país, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, não é? Um país que já chegou a ser a 6ª ou 7ª economia do mundo e tem um padrão de desigualdade como esse, exposto ao retorno da fome a qualquer sopro contrário. Então, bastou o processo de desmonte das políticas públicas a partir do golpe de 2016 e o agravamento da crise econômica e as respostas que foram dadas para voltar. Então, isso quer dizer o quê? Que as conquistas foram relevantes? Foram, mas se deram numa sociedade que a desigualdade está tão enraizada, os mecanismos de desigualdade estão tão enraizados que volta a qualquer circunstância. Então, acho que a razão principal está aí, né? O José de Castro, nosso querido, ele falava isso já nos anos 40, né? Isso é fruto do desenvolvimento, não é acaso, não é uma fatalidade, não é um destino pré-traçado, isso é fruto. Nós temos um padrão de desenvolvimento profundamente desigual e que permanentemente gera desigualdade. E sabe o que é pior? Boa parte dessa desigualdade está no sistema alimentar. O que é que você me disse se eu disser que a fome é o dobro quando se trata de família rural?
Não é para você ficar surpreso? Como é que é possível isso? Pois é possível. Porque vive numa precariedade tão grande, que nem mesmo acesso à terra e recurso suficiente ela tem para produzir sua própria comida, não é? Então, acho que isso dá um pouco a ideia de por que é permanente. Não precisaria ser, hein? Não vai entender o que eu estou dizendo que precisaria ser, não. Mas tem razões que têm que ver com a própria formação socioeconômica e política do Brasil que explicam. Obrigado, professor, mais uma vez. E vamos girar, temos muitos assuntos importantes ainda. Vamos seguir agora para Aracaju, capital de Sergipe. Vamos conversar mais com o professor Renato Maluf, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Vou chamar agora Pedro Nascimento, da TV APRP. Olá, Juraci, colegas de bancada e pessoal que acompanha a gente de diversos lugares. Aproveito para também saudar o professor Renato Maluf. Professor, a pandemia da Covid-19, ela impactou e ainda segue provocando um enorme prejuízo em praticamente todos os setores da vida do brasileiro, né? Na opinião do senhor, economicamente, quais os efeitos negativos na agricultura familiar e, consequentemente, no prato do brasileiro? São vários, né? Esses dados que eu estou mencionando, da gravidade do momento atual, dezembro, são dados que mostram o que a pandemia agravou. Só que eu quero insistir, agravou um processo que já vinha de antes. Então, as questões que nós estamos enfrentando não são apenas por causa da pandemia e que poderiam simplesmente não acontecer, não. A pandemia agravou. Entre elas está a agricultura familiar. Por quê? Porque o êxito que o Brasil teve nesse campo, no passado recente, tinha a ver com um conjunto de programas, não era um programa só. Muita gente fala, porque era o Bolsa Família. Claro, o Bolsa Família foi fundamental, claro que foi. Mas tão fundamental quanto ele, ou talvez até mais, foi a valorização do salário mínimo. Foi a geração de emprego, uma situação de quase pleno emprego. Para vocês aí do Nordeste, foi o 1 milhão de cisternas rurais, para as famílias rurais poderem beber água e ter água para a produção. Foi a extensão da energia elétrica. Então, teve um conjunto. Foi o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que passou a dirigir 30% dos seus recursos para comprar da agricultura familiar. Então, esse conjunto é que começou a ser desmontado. Quando você desmonta esse conjunto, você está tendo dois efeitos imediatos. O primeiro efeito é que você está tornando mais vulneráveis famílias rurais que normalmente têm uma vulnerabilidade maior no contexto social. E segundo, você está comprometendo a condição deles de produtores de alimentos. São as duas condições que ficam comprometidas. O retrocesso do programa de cisternas no semiárido, que foi uma das grandes inovações desse país, um programa de concepção da asa da articulação do semiárido, um programa notável. O recuo das cisternas, vocês são nordestinos, vocês sabem melhor do que eu, né? O que isto está representando para as famílias do semiárido que deixam de ter acesso a uma condição fundamental. A nossa pesquisa fez essa pergunta. As famílias que tiveram dificuldade de acesso à água tiveram uma insegurança alimentar grave bem maior do que as demais. E perguntamos também para as famílias rurais o que aconteceu com a sua produção e com os preços do seu produto. A gente sabe que muitas dessas famílias tiveram essa atividade produtiva comprometida e, principalmente, a possibilidade de vender seus produtos pela inexistência de feiras suficientes, pela interrupção de algumas atividades. E as respostas foram claras. Todos aqueles que tiveram a sua produção comprometida por alguma razão, ou o preço do que produz reduzido, o que comprometeu a sua renda, se tornaram numa situação de insegurança alimentar mais grave. Então, nós estamos falando de um conjunto da população onde os indicadores de pobreza tendem a ser mais elevados, eles têm um papel fundamental em nos fornecer alimentação de qualidade,
o que a gente chama de comida de verdade, né? Poderiam ser, e que são quando tem oportunidade, e que ficaram sem o suporte de programas fundamentais, sem o suporte do Estado. E por mais que existam iniciativas, elas existem, inclusive no Nordeste, existem inúmeras iniciativas de organização de feira, de conexão de pequeno produtor com o consumidor, existem centenas pelo Brasil. Por mais que elas existam, sem apoio público, elas têm vida curta. Né? Elas têm vida curta. Então, eu temo que esse desmonte de políticas que o Brasil vive desde 2016, ele comprometa uma reconstrução que estava em curso de um contingente muito significativo de agricultores familiares que foram gradativamente recuperando a sua condição de produtores. E também recuperando a sua condição de vida como consumidores, porque não devemos esquecer, as famílias rurais não são só produtoras, são consumidoras. Elas consomem, nem sempre vivem apenas daquele que produz. Né? Então, e elas precisam ter condições para fazer isso. Então, eu te responderia sim, é sim preocupante. Isso aponta para um futuro preocupante, a não ser que a gente consiga dar visibilidade a essas experiências. Eu participo de um projeto que se chama Ação Coletiva Comida de Verdade. O que nós estamos fazendo é um mapeamento de iniciativas por todo o Brasil nessa direção, de produção agroecológica ou de produção familiar, orgânica, cadeias de abastecimento, redes, circuitos curtos, etc. É uma enormidade que tem por aí. Só que não são visíveis, né? Não são, elas são muito fragmentadas e é preciso que tenha um suporte. Do governo federal não vem. E você está fazendo outras coisas. Os governos estaduais e municipais podem fazer bastante. Espero que estejam fazendo, né? Espero que estejam fazendo. Mas sem esses grandes programas, fica sempre um pouco mais difícil. Obrigado mais uma vez, professor. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos agora a São Luís do Maranhão. É o momento da pergunta de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, professor Renato, colegas de bancada, Juraci. Bom, professor, eu queria uma reflexão histórica. Eu lembro de ter lido Eric Hobsbawm, ali naquele livro A Era dos Impérios, e ele fazia uma análise de como é que o Ocidente, sobretudo a Europa, ela foi progredindo a partir de inovações tecnológicas e foi vencendo a fome, ou seja, a produção da riqueza lá, e ele falava muito que já ali no início do século XX na Europa, já não era uma realidade, na Europa as pessoas morrerem de fome. E aí você tem no Brasil, na América Latina, ainda no século XXI, a fome presente, quer dizer, que caminhos nós tomamos, para além do que o senhor já falou, da questão da má distribuição de renda e tudo, mas do ponto de vista da tecnologia, que a gente não conseguiu fazer essa tecnologia chegar às pessoas que produzem e garantir alimento para vencer a fome no século XXI. Olha, é difícil responder essa sua questão nos 3 minutos que o senhor me pediu para ficar. Eu adoraria entrar nessa conversa com o Hobsbawm, etc. Vou tentar ser mais breve. Não cabe dúvida de que existe um requisito tecnológico. Agora, ficou evidente na história da humanidade que o problema da fome e da má alimentação não é técnico, não é por ausência de tecnologia ou por falta de produção. Durante muito tempo, se dizia que a situação de fome e de insegurança alimentar se devia à falta de produtos. Ora, o mundo nunca produziu tanto alimento quanto agora. E o contingente de famintos continua. Às vezes cresce até. O Brasil é campeão de tecnologia agrícola. O Brasil tem uma empresa, a Embrapa, reconhecida mundialmente. Agora, de que tecnologia nós estamos falando? A Embrapa é muito diversa, né? A Embrapa ela tem várias linhas, algumas muito interessantes. Só que a Embrapa mais prestigiosa é a Embrapa da soja, do milho transgênico e da pecuária de larga escala. Ora, isso está na base desses enormes volumes de produção, dos milhões de toneladas, do país exportador que tem 20 milhões de pessoas com fome. E mais,
de um modelo de produção que está na base de um padrão alimentar que gera obesidade e sobrepeso e acolado com os ultraprocessados. Enfim, o mundo passou, a partir dos anos 50, pela Revolução Verde. Se dizia na época que a Revolução Verde era uma iniciativa de levar inovação técnica, sobretudo para pequenos agricultores. Ela começou na Índia, né, com a produção de trigo. E aí entrou o pacote, melhoramento de semente, a oferta de alguns equipamentos. Está tudo muito bem, ninguém é contra inovação. Só que esses processos eles vão rapidamente caminhando na direção de serem apropriados pelas grandes corporações, pelas grandes empresas. Então, o que era um processo de melhoria de semente de um pequeno produtor indiano de trigo, vira monopólio de semente pela Monsanto vendendo, cobrando royalty, criando dependência e introduzindo transgênico. É a Revolução Verde. Foi para essa direção. Hoje, agora há pouco, eu estava num outro debate, exatamente falaram isso. O fracasso da tentativa de introduzir a Revolução Verde na África, como se fosse uma resolução. Então, a pergunta não é que não, do meu ponto de vista, a questão não é tanto que não tem tecnologia, é de que tecnologia nós estamos falando e para quem. Essa tecnologia tão saudada é a do gás de efeito estufa, é a da mudança climática, não é? Então, é parte dela, não estou dizendo toda, né? Então, o que eu acho que a gente tinha que pensar é: existem formas distintas de você gerar alimentos, que são mais sustentáveis, mais respeitosas da biodiversidade, mais adaptadas culturalmente e ao ambiente que vive. E nesse sentido, é possível ter alimentos para todos, que podem não ser as milhões de toneladas de soja, e tomara que não seja, porque a gente sabe o dano que isso causa. Agora, de fato, o fator que determina a fome é acesso, é falta de acesso. Restrição de acesso tem duas razões principais. Uma é renda, emprego e renda. E a outra é acesso físico, de ser capaz de produzir. Eu acabei de falar agora, nós vivemos um paradoxo que são famintas as famílias rurais que produzem alimentos. Em princípio, né, deveriam produzir seus alimentos. É um paradoxo, né? Então, não é tanto uma questão de produção, ainda que a questão de produção exista. Não estou negando que exista, mas existe em outros termos, não nos termos definidos pelo agronegócio brasileiro. Temos que produzir mais toneladas, mais toneladas, mais toneladas. Não, a gente tem que produzir arroz, feijão, verdura, fruta, carne de bode, se quiser, enfim, nessa forma, em formas que sejam sustentáveis e socialmente justas. Eu vou dar um exemplo, o Joaci que me perdoe, mas eu não posso deixar de dar, porque eu estou falando com nordestinos. Eu estava aí, no Nordeste, fazendo pesquisa de campo. E fui sobre feijão, tinha que ver com feijão. E eu estava me entrevistando um técnico da Conab, e ele me diz assim: se o feijão irrigado, que está crescendo no Centro-Oeste, em plantações em maior escala, vingar, vai acabar a produção de feijão no Nordeste. Esse que vocês gostam de comer aí, o feijão de corda, o pradinho, calpi, né? Você pode imaginar uma coisa dessa, nordestino, agricultor do semiárido, ser incapaz de ter feijão, produzir feijão? Aí chego eu, estou andando de carro lá naquela região de Goiás, olho umas plantações de pivô central, pergunto o que é feijão. Entro no mercado municipal de Juazeiro, da Bahia, olho um saquinho de feijão para fazer acarajé. A baiana que estava do meu lado, minha amiga, disse: "Ih, olha lá, feijão de acarajé". Eu falei: "O que é feijão de acarajé?". É um que vem cortado no meio, descascado. Vamos olhar. Da onde vem aquele feijão? Goiás. Um saquinho. Isso é tecnologia. Você acha que tem alguma lógica nisso? Você acha que tem alguma lógica um país... Você que é maranhense, né? Maranhão está no meu coração. Minha dissertação de mestrado foi sobre arroz do Maranhão. Você acha que faz sentido um país que consome arroz do Oiapoque ao Chuí em quase todas as refeições, 70% da produção de arroz que a gente consome vem do Rio Grande do Sul?
Faz algum sentido isso? Tem lógica? Exceto uma lógica, é porque a tecnologia é um tipo de desenvolvimento tecnológico apropriado, que cria desigualdade. É a isso que eu estou me referindo. Eu, quando eu fiz minha dissertação nos anos 70, tinha o arroz do Maranhão, aquele mais grossão assim, que enchia na panela, o arroz de sequeiro do Goiás e o arroz irrigado do Sul, que o povo do Maranhão detestava. Maranhense que não tem arroz na refeição não comeu, né? Isso é que dizem. Então, eles detestavam porque era arroz agulhinha, que não enche a panela. Hoje, você provavelmente deve comer arroz, deve ir no supermercado. Tente encontrar um arroz no supermercado que não seja agulhinha. Esse arroz massivo, né? Não acha, né? Você pode até não comprar e procurar aquele outro antigo, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isto tudo é fruto do que se chama grande eficiência do sistema alimentar, com muita tecnologia. Os nordestinos vão comer feijão fradinho irrigado de Goiás, já estão comendo farinha de mandioca da mandioca do Paraná e estão comendo arroz que vem do Rio Grande do Sul. E aí? Deixo essa questão para vocês. Como é que vocês vão combinar isso no prato? Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez. Temos mais perguntas para o economista e professor Renato Maluf. E vamos girar. Agora é o momento de seguir para Natal, onde está Valéria Credidio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, professor. Muito bom estar aqui com o senhor. Infelizmente, discutindo um tema que é tão doloroso hoje para todos nós, né, aqui. Professor, a Agenda 2030 da ONU, ela preconiza 17 objetivos para o desenvolvimento do milênio, né, o desenvolvimento sustentável. E esses objetivos, eles tratam de educação, de saúde, das questões de igualdade de gênero. Só que o primeiro objetivo, ele fala justamente da erradicação da pobreza e logo em seguida fala da questão da fome zero, da agricultura sustentável. O senhor acha que o Brasil ele pode encontrar esse caminho da erradicação da pobreza, da fome zero, da agricultura sustentável? O que a gente precisa para encontrar esse caminho? Decisão política, muita participação social na formulação de políticas públicas e o mínimo de priorização. Olha, o Brasil, quando se definiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram até 2015, né? O Brasil atingiu o primeiro objetivo da eliminação da fome antes do prazo estabelecido. Hoje estamos de volta. E olha que esses objetivos definidos pelas Nações Unidas são muito modestos. A cúpula de 96 definiu que tínhamos que diminuir pela metade a fome no mundo. Você pode imaginar uma cúpula que se reúne de países e o objetivo é diminuir a fome pela metade? Não é acabar com a fome, é diminuir pela metade. Então, quer dizer que tem metade que pode e metade que não pode, né? Então, é muito bom que os países se envolvam nesses compromissos, mas temos que reconhecer que eles são muito modestos, né? E não são impositivos. No nosso caso, seria absolutamente possível. No caso da fome, mostramos que era possível. Foi um conjunto de programas, não foi um só, foi um conjunto de programas. Em menos de 10 anos, a gente botou a fome num patamar padrão internacional, digamos assim, né? Mas eu acabei de dizer agora, foi uma conquista valorosa, mas que se revelou fácil de desmontar, tanto é que foi desmontada, né? Então a pergunta deve ser, não é se o Brasil é capaz, é por que é possível desmontar. Olha o tema do meio ambiente que você falou. Como é que você pode imaginar que um país pode pensar em ter uma estratégia de meio ambiente com um ministro que atua contra? Ele atua contra, ele é a favor de madeireiro, ele é a favor de mineração ilegal, ele é a favor de passar boiada, não é? Então, é claro que é possível. Não falta a competência técnica desse país. Olha, eu sou professor de Universidade Federal, né? O Sistema Federal de Ensino está pelo país todo. E as instituições federais de pesquisa têm muita competência estabelecida nela. Não falta ideias e proposições.
quando o país conseguiu aquela trajetória boa no campo do alimentar, foi decisão política de priorizar, né? Botou no centro da agenda, chamou a sociedade civil, construiu programas e algum ganho se teve. Só que, ao mesmo tempo, tinha o outro lado, né? O outro lado que não parou de avançar, que é o lado da desigualdade, que é o lado da agressão à Amazônia, né? Os grandes projetos, é a pata do boi derrubando árvore e a soja vindo atrás. Agora está aí mais perto de vocês no Matopiba, né? Nessa região de Cerrado que encosta no Nordeste, do semiárido. Então, tem condições, sim. Mas não, eu diria que a gente perdeu essa construção, e aí, para mim, isso é bastante claro, a derrota começou com o golpe de 2016, independente do que eu possa achar do governo da presidenta Dilma, foi um golpe legítimo, tiraram uma pessoa que não tinha acusação nenhuma contra ela e começaram a desmontar os programas. É um desmonte. Qualquer analista de política pública fala isso. Não precisa nem ter preferência por esse ou aquele lado, não. É um desmonte de política pública em curso, né? E com isso você vai perdendo capacidades instaladas, né? Essa aqui é a questão, né? A questão é que essas capacidades que vão se instalando, né? A hora que você começa a comprometer, a reconstrução, destruir é fácil. Eu acabei de dizer agora, em 5 anos nós retrocedemos 15, do ponto de vista indicador de segurança alimentar. 15 anos em 5. Isto é, uma construção de 10 anos, em 5 foi desmontada. Então, é fácil desmontar, basta que ter essas circunstâncias pavorosas que nós estamos vivendo. Não é à toa que a gente está vivendo essa barbárie, não. Tem razões, não tem razões. Então, o Brasil teria todas as condições de ter um desenvolvimento mais ambientalmente sustentável. Seria possível. É possível alimentar essa população de maneira saudável. É possível ter emprego e atividade para todo mundo. Agora, você pega um período que foi o que aconteceu em 2016 para cá, e que todos os direitos são agredidos, todos os direitos são desmontados, e os programas são desmontados, o que você tem? Desemprego, precarização do trabalho, trabalho mal remunerado e fome. Não é? E junto disso vem a pandemia, né? Que afeta desigualmente também. Não afeta igualmente todo mundo, não. Obrigado, professor Renato Maluf. E vamos a Fortaleza para a participação de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci. Meu cumprimento também aos colegas de bancada virtual, ao professor e aos espectadores que estão nos acompanhando. Professor, a gente teve na década de 1946 e também no ano de 51 o professor e médico Josué de Castro falando sobre a geografia da fome, a geopolítica da fome, e ele já apontava que a fome era uma forma de manipulação de poder, né? E também que não tinha nada a ver com a tecnologia, e sim com a questão da má distribuição de renda. Aí a gente pula 40 anos, vai para a década de 1990, vem o Betinho com aquela campanha contra a fome, e hoje estamos de volta, né? Passamos aí pelo Bolsa Família, que reduziu isso, tirou a população brasileira do mapa da fome, mas estamos de volta, e a gente tem atualmente a CUFA, a ONG Gerando Falcões e a Frente Nacional Antirracista unidas no movimento Panela Cheia. Só que o problema é que, nesse momento, até as doações diminuíram, ou seja, a gente tem cada vez mais gente entrando na faixa da miséria. E como é que a gente vai continuar desse jeito? A gente vai ter, então, uma casta mínima com um país de miseráveis, e quem vai consumir esses alimentos? De que forma esses alimentos vão ser consumidos, né? Estamos fadados aí a ter mais desnutridos, pessoas com problemas mentais, inclusive por conta dessa falta de alimentos, e até mesmo a obesidade que é trazida aí pela má alimentação? Estamos. Infelizmente, a minha resposta é positiva. Estamos. Esse risco existe e é real. Já está posto. Deixa eu te dizer. Bom, primeiro, sempre que posso, eu faço uma saudação ao José de Castro, que é nossa grande referência, né? Quando nós reconstruímos o Conceia, em 2003, nós imediatamente nomeamos o José o patrono do Conselho, né?
Adoraria ficar aqui horas falando sobre a obra dele, o seu vanguardismo, né? O vanguardismo do Josué. Aquilo que você comentou agora há pouco. O Josué, em 46, na introdução do Geografia da Fome, ele diz assim, essa maneira como eu estou abordando a fome é um estudo ecológico, porque ele estabelece a relação entre os seres humanos e o ambiente que eles vivem. E o alimento é o principal elo entre os seres humanos e o ambiente que vive. Ele estava falando dos semiáridos, principalmente, né? Então, viva Josué, viva um país que já teve Josué, né? Salve. Como alguém falou agora há pouco, viva o Paulo Freire. Então, mas você vê, olha o que fala de uma sociedade. Você sabia que o José de Castro foi proibido de voltar para o Brasil para morrer? Ele precisou morrer em Paris, porque a ditadura não deixou. E você sabia que quando ele veio, não deixaram enterrado no Recife? Ele foi enterrado no Rio de Janeiro, que proibiram. E o corpo foi trasladado, os restos mortais foram trasladados ao Recife muito depois. Esse é o tamanho da opressão que você tem nesse país, né? Contra as inteligências críticas, de alguma maneira, né? Eu acho assim, esses exemplos que você deu, da CUFA, da campanha, tem gente com fome, são exemplos que são muito bons do que eu chamo de solidariedade entre iguais. Esta solidariedade entre iguais, essas redes comunitárias, esses processos de compartilhamento, de doações, têm servido de colchão amortecedor muito importantes nesse contexto grave que estamos vivendo. E são muito valorosos os que fazem isso. Mas, eu preciso ser claro, uma situação como essa exige uma ação de emergência. Essa ação de emergência se chama transferir renda para essas pessoas poderem comprar comida. E não é só comprar comida. Atenção, as famílias mais precárias, elas têm uma estratégia de sobrevivência. A estratégia de sobrevivência delas, pesquisas mostram, começa por resolver o tema do aluguel, resolver a moradia. Depois ela vai tratar de dívidas, pagar ou não. Depois ela vai lidar com o transporte, para ir trabalhar. E, por último, ela vai equacionar a alimentação, que pode não chegar até lá, por isso passa fome. Pode não ter o recurso para chegar até a quarta prioridade, digamos assim, né? E tal. Não tem saída. Num contexto de crise desse, é um auxílio emergencial e tem que ser, no mínimo, de R$600. Foi ano passado que o Congresso aprovou. A nossa pesquisa foi em dezembro, já tínhamos 3 meses de auxílio emergencial cortado pela metade. Se fizéssemos a pesquisa agora, que ficamos 3 meses sem, você provavelmente teria indicadores ainda piores. Então, é uma combinação de uma ação emergencial, já dinheiro em valor significativo na mão dessas pessoas. Olha, com todo respeito, eu tenho dito que dar R$150, isso não é política pública, isso é esmola. Política pública é outra coisa. Então, dar o auxílio emergencial no valor significativo. Segundo, retomar algumas ações da política social que são fundamentais como complemento. Terceiro, apoiar essas ações no campo do abastecimento, promovendo esses circuitos em que os pequenos agricultores podem acessar mercados da cidade, tudo respeitando os preceitos do distanciamento social. Não precisou de muito para que essa pessoa que ocupa a presidência usar os dados da fome para dizer, está vendo, não falei que ia ter fome? Para justificar o quê? A inação perante a crise sanitária, né? Para justificar a negação que ele faz do distanciamento. A resposta não é essa. A fome não está aí porque se está praticando distanciamento, embora o distanciamento comprometa o funcionamento. A fome está aí porque tem miséria. A fome está aí porque tem desigualdade. Aliás, a fome é que faz com que muitas pessoas não possam praticar o distanciamento, o isolamento. Não tem como ficar em casa, vai ficar em casa, morre. Não tem auxílio. Não tem auxílio, não tem nenhum apoio. Então, eu acho que o risco desta barbárie degenerar existe. Eu temo pela violência, inclusive.
e o risco disso ter efeitos mais duradouros do que o do atual momento também, no plano fisiológico e no plano psicológico. Isso já vem sendo tratado por aí, né? Em vários lugares, né? E a gente sabe, né? Eu estou aqui para falar de fome, né? Podemos falar também de outras coisas, mas fome deixa marcas. Fome deixa marcas. Não é um episódio qualquer, não. Obrigado mais uma vez, professor. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o professor Renato Maluf, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Professor, no último ano, mais de 20 brasileiros passaram a ter mais de R$1 bilhão. Enquanto isso, a pesquisa que o senhor coordenou identificou a dificuldade para mais da metade da população brasileira de se alimentar. Diante dessa desigualdade entre ricos e pobres no Brasil, existe solução para que a população não passe fome sem as ações de prefeituras, governos estaduais e também da própria população, né, que é muito solidária? Olha, esse dado que você deu, ele causa asco na gente. Você observar que uma sociedade que passa pela tragédia que passa e os bilionários ficando cada vez mais bilionários, não é? Eu diria assim, voltando àquilo que eu estava dizendo antes, não há solução para isso sem política pública, sem Estado. A solidariedade entre os grupos sociais, entre as comunidades, ela é fundamental. Nós temos que praticar, exercitar a solidariedade, né? Isso digamos, portador de bons valores de convívio social, né? E isso está tudo bem, não estou em hipótese nenhuma negando a relevância disso. O que eu estou dizendo é que sem um papel muito ativo das políticas públicas nas várias esferas de governo, é muito difícil de enfrentar. E aí os governos dizem, mas temos escassez de recursos. Bom, primeiro que escassez de recursos depende da prioridade que você tem para usá-los. E segundo, depende da arrecadação. Então, não é no Brasil, o debate é mundial, e parece que o presidente americano, o novo, né, já fez essa proposta, não sei se ele vai conseguir aprová-la. Nós temos que imediatamente taxar as grandes fortunas. Imediatamente. Todo estudioso da tributação brasileira sabe que as camadas mais ricas não pagam imposto, ou quando pagam muito menos do que assalariados como nós, que tem lá o imposto na fonte, né? Os bancos, os donos de banco, eles pagam uma parcela ridícula de imposto. Qualquer estudo mostra isso. Então, o que está sendo proposto no mundo? E espero eu que o presidente Biden tenha êxito na negociação com o Congresso, na sua iniciativa. Financiar boa parte desses programas taxando os mais ricos. Eu falei aqui agora há pouco, é claro, essas posturas de doação, de criar fundo, etc., benemerência, tudo bem, são bons valores, etc., mas eu preferia que essa gente estivesse pagando imposto e que o Estado estivesse usando esse dinheiro para fazer programa público. Eu preferia isso. Isso do que ficar fazendo doação, às vezes, quando a situação está mais grave. Então, um país que tem o grau de desigualdade que você tem e tem uma estrutura tributária completamente regressiva, é difícil, né? É difícil. Tá certo, professor. Obrigado mais uma vez. E eu quero chamar novamente agora a Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, vai fazer mais uma pergunta. Por tudo que ouvimos hoje à noite, professor, realmente a nossa situação é bastante preocupante. Por outro lado, no Nordeste, alguns governos têm adotado a compra direta da agricultura familiar, usando isso para abastecer creches e escolas. Ainda há pouco conversamos sobre a agricultura familiar, o papel dela num momento como esse para segurar as pessoas no campo, porque é provável, eu acredito, que venha a ocorrer uma grande imigração para as cidades se o campo não tiver oportunidade de alimentação. Primeiro, fazer aqui um elogio à iniciativa dos governadores do Nordeste. Quando começaram a falar do consórcio e de ter uma postura ativa dos governos estaduais, me veio a percepção de que
eu falei, por caminhos tortos, é provável que a Federação Brasileira esteja sendo rediscutida. Caminhos tortos por quê? Porque tinha que ver com a inação do governo federal, né? E os estados adquirindo um papel de protagonista, né? Então, meus elogios dessa iniciativa. Eu acompanhei alguma coisa que foi feita no comitê científico do consórcio e uma rede do José de Castro que foi construída nesse âmbito. Esses programas de aquisição de alimento, eles foram criados no Conselho, no conselho que, não por acaso, o atual presidente fechou no seu primeiro ato administrativo, no primeiro dia de governo. Esse programa de aquisição foi criado lá em 2003, 2004, depois aperfeiçoado da alimentação escolar. Isso é um instrumento fundamental. E ele tem o mérito de ter o que a gente valoriza muito na área alimentar, que é uma visão intersetorial, uma visão integrada. O que quer dizer visão intersetorial nesse seu exemplo? Quer dizer o seguinte, com os recursos públicos, você cria mercado para quem tem dificuldades, no caso, pequenos agricultores, e gera alimentos para quem tem dificuldade de acessar. No caso, crianças da alimentação escolar ou pessoas atendidas nesses órgãos assistenciais, né? Sejam crianças, sejam idosos. Isso é uma visão intersetorial. Você está, ao mesmo tempo, promovendo um tipo de produção, promovendo famílias que podem ficar no seu território e fazer aquilo que elas sabem fazer bem, e ampliando o acesso dos alimentos aos alimentos por parte dessas famílias. Não é por acaso que esse programa, esse tipo de procedimento ganhou o mundo. Talvez saibam disso, mas isso ganhou o mundo, essa experiência de compra, né? Foi replicada em vários lugares, né? E você tem razão, isso é decisivo. Isso é decisivo, né? Seja para dar dignidade às famílias rurais, seja para preservá-las no território, né? Seja para preservar o tecido social rural que se esvazia, né? Quando você tem esse avanço dessa agricultura sem gente, né? Mas você tem toda a razão. Mais uma vez, professor Renato Maluf, quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Estamos quase no finalzinho do programa, mas dá tempo de mais uma pergunta. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, vai fazer a pergunta. Se possível, por conta do tempo, Henrique, pergunta breve. Objetiva. Eu vou tentar ser objetivo, professor, porque realmente é uma pergunta que requeria um pouco mais de cuidado. Mas vamos lá. Essas pessoas que estão ajudando as pessoas a matarem sua fome, principalmente a sociedade civil, elas encontram muita dificuldade e aí eles não conseguem ser regulares nisso. E aí entra o papel do Estado. Eu quero pedir permissão para o senhor, professor, para citar, por exemplo, economistas como Celso Furtado, como Roberto Campos, um lado mais liberal, e o sociólogo Florestan Fernandes, que acaba de ter um livro, inclusive, relançado, um livro que estava fora de catálogo, falando da inclusão do negro na sociedade. Professor, esse problema da fome também tem uma ligação direta com a inclusão do negro na sociedade a partir de 1888. Tem essa relação, não é, professor? Tem. A nossa pesquisa, ela não apenas ofereceu um número para o debate sobre a fome, como ela deu rosto para a fome. Rosto e local. Então, na nossa pesquisa, a situação é pior se a pessoa mora no meio rural do que no meio urbano. Ela é mais grave no Nordeste e no Norte do que no Sul. E ela é mais grave quando os domicílios são de responsabilidade de uma mulher, mais ainda se for uma mulher de cor preta ou parda e se for uma mulher com baixa escolaridade. Então, a fome tem local de moradia, sexo, cor e escolaridade. Isso é absolutamente evidente na pesquisa. Então, o que significa que no fenômeno, na mazela da fome e da insegurança alimentar, e precisamos falar disso, viu? Deixa eu aproveitar, eu não vou ultrapassar muito, viu, Jorge? Só uma explicação. A nossa pesquisa não fala só de fome, ela fala das outras manifestações de insegurança alimentar. Quais são as outras? Quando as famílias têm comprometido a qualidade do que comem.
Não está passando fome, mas não está comendo a mesma coisa. Seu padrão alimentar foi rompido. Ou quando a família começa a diminuir também a quantidade de que come. Não está passando fome absolutamente, mas está comendo menos. Isso é insegurança alimentar leve e moderada. E a grave é quando tem a ocorrência de fome. Todas estão subindo. Aumentou o número de famílias que conviveram com a fome para 19 milhões, aumentou. Mas aumentou para 112 milhões de famílias que não conseguem se alimentar regularmente. Entendeu? Então, voltando, na fome e na insegurança alimentar, alguns das características da sociedade estão presentes, entre as quais a desigualdade de gênero, entre as quais a desigualdade racial. Então, você tem razão. O enfrentamento dessa questão passa pelo enfrentamento desses fatores de igualdade, principalmente gênero, raça, cor e escolaridade. Pois é, estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Professor Renato Maluf, temos aí 30 segundos para as suas considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui. Eu lamento que seja uma oportunidade para discutir um tema tão árido desse, né? E para falar de uma situação tão grave como a do Brasil. Mas não tem caminho melhor para enfrentar essa situação do que falar abertamente sobre ela e debater, né? E debater opções, e acho que é o que nós fizemos aqui. É um carinho especial de fazer isso com colegas, amigos do Nordeste, uma região que sempre requer uma atenção, né? E que nos atrai, né? Pelo menos a mim me atrai muito. Mas dizer que eu sempre faço questão de dizer isso, olha, tomem cuidado, porque passa muito preconceito sobre isso. E quando você diz que no Nordeste a fome é maior no Nordeste, atenção, o percentual pode ser maior, mas o Sudeste rico tem tanto faminto quanto tem no Nordeste. São 7 milhões iguais. Então, vamos pensar direito o que é isso. Agora, claro, vamos pensar no Nordeste com as particularidades que ele tem, né? E a sua riqueza em vários campos. Então, eu agradeço mais uma vez, peço desculpa por algum exagero, mas, enfim, foi muito bom. Gostei muito da roda de conversa que tivemos. Com certeza, professor. Um excelente bate-papo. E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do economista e professor Renato Maluf, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Muito obrigado também aos comunicadores, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Carla Soraya, da TV Ceará. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a nossa convidada é a líder indígena Sônia Guajajara. Até lá!